Bom dia, meu nome é Amanda e eu vou falar um pouco sobre o vírus herpes. E o que é herpes? Bom, herpes, também chamado de herpes simples ou beijo de aranha, é uma doença infecciosa causada por um vírus que é extremamente comum na população, pois é transmitido com muita facilidade. Embora possa aparecer em qualquer parte do corpo, é comum se manifestar nos lábios, no rosto ou nos genitais, causando incômodo e constrangimento. Existem dois tipos principais de herpes. O herpes oral, que é provocado na maioria das vezes pelo herpes simples, vírus do tipo 1, HSV1, e o herpes genital, é o mais associado ao tipo 2, HSV2, embora haja exceções. Mas quem são os herpes vírus? O HSV1 e o HSV2 pertencem à família Herpesviridae, da qual fazem parte também o vírus varicela zoster, causador da catapora e do cobreiro, o citomegalovírus e o Epstein-Barr, causador do mononucleose ou doença do beijo. Ainda é comum em seres humanos a infecção pelos tipos 6 e 7, associados à roséola, pelo tipo 8, que pode levar ao sacorme de Kaposi, um tipo raro de câncer. Um vírus dessa família tem em comum o fato de ficarem latentes após a primeira infecção. Isso significa que eles ficam no corpo para sempre, escondidos, ainda que a doença provocada por eles seja tratada ou nunca venha se manifestar. Mas quais são os sintomas dessa doença? A infecção por herpes oral é frequente na infância, por contato direto, toque ou por objetos contaminados com saliva, já que as crianças costumam levar tudo à boca. Nessa fase, pode haver apenas um quadro febril, com presença de aftas ou dor de garganta. Também pode haver aumento dos gânglios linfáticos no pescoço. Só mais tarde, quando ocorrem as reativações do vírus, é que podem aparecer as tradicionais bolhas ou feridas nos lábios ou na pele. O herpes genital, uma infecção sexualmente transmissível IST, pode ser assintomático ou manifestar apenas sintomas leves. Em geral, a primeira infecção é mais intensa, podendo haver febre, mal-estar, dor muscular, aumento dos gânglios na virilha, corrimentos e dor ao urinar. Já as recorrências tendem a ser mais leves. As lesões podem aparecer dentro da vagina, na vulva ou no colo do útero, no pênis ou escroto, no trato urinário ou ao redor do ânus. Quando afetam a mucosa, são difíceis de serem notadas e a doença pode ser confundida com uma infecção urinária. Contudo, é comum a pessoa ter uma sensação de coceira, ardor ou formigamento no local antes da lesão aparecer. É o chamado período prodrômico. Depois vem o período ativo, onde aparecem uma ou mais bolhas, que podem doer ou coçar. O líquido dentro delas é cheio de vírus, e quando se rompem, as lesões são altamente contagiosas. Após alguns dias, forma-se uma crosta sobre a ferida até a cicatrização completa. O processo todo costuma durar de 5 a 2 semanas. Bom dia a todos. Hoje eu irei falar sobre a herpes. Como sua transmissão ocorre? Todos os tipos de herpes vírus são transmitidos da mesma maneira, pelo contato direto da mucosa com fluidos corpóreos de alguém que foi contaminado, principalmente pela saliva e secreções genitais. O sexo oral pode levar o vírus tipo 1 para a região genital e vice-versa. É por isso que nem todos os casos de herpes oral são causados pelo HSV1 e nem todos os de herpes genital são por HSV2. Muita gente pode não ter sintomas ou apenas lesões muito discretas e mesmo assim passar o vírus para outras. É por isso que a herpes é tão prevalente na população. É possível sim que a pessoa transmita o vírus sem nunca ter tido lesão na vida, mas isso é bem raro. O mais comum é que a transmissão ocorra quando a ferida está aberta. O vírus pode causar uma infecção disseminada, acometendo diferentes tecidos, como os pulmões, o fígado ou até mesmo o cérebro. E tem o herpes genital, que aumenta o risco de uma pessoa ser infectada pelo HIV. Existem crises que podem ser desencadeadas por situações de estresse, como a exposição solar excessiva, exposição ao frio intenso, período menstrual, períodos de estresse psicológico, falta de sono, febre, cirurgias ou até mesmo o uso frequente de corticoides.
E quais os tratamentos devem ser feitos após o contágio com o vírus da herpes? Bom, é importante dizer que os tratamentos apenas controlam a manifestação do vírus, mas não o eliminam totalmente do organismo. Mas, de qualquer forma, o acompanhamento médico e o uso precoce de antivirais permitem que se conviva com eventuais recorrências sem maiores aborrecimentos. Os antivirais são os medicamentos mais utilizados contra o herpes. Eles podem ser de uso tópico, ou seja, em forma de pomadas ou soluções aplicadas no local da infecção, ou sistêmicos, em forma de comprimidos ou a formulação endovenosa. Só o médico pode dizer qual a dosagem indicada e como utilizar o remédio. A limpeza adequada é importante para evitar que a ferida se infeccione por bactérias e o uso de analgésicos ou compressas geladas podem aliviar o incômodo. Ponto importante. É importante tomar os seguintes cuidados para evitar que a herpes seja transmitida para outras partes do corpo, como os olhos, por exemplo, ou para outras pessoas. Lavar sempre as mãos após manipular a área afetada, evitar furar as bolhas, iniciar o tratamento antiviral indicado pelo médico assim que os primeiros sintomas aparecerem. Quando as lesões estiverem ativas, evite beijar outras pessoas ou ter relações. Evite também o contato direto com a pele ou mucosa afetada, bem como compartilhar talheres, batons, lâminas de barbear. E o uso constante de preservativos é muito importante para prevenir a transmissão do vírus da herpes. Além dessas duas principais herpes citadas acima, existe a herpes zoster, que não é uma doença muito frequente, porém ela existe, que ela é provocada pelo herpes vírus tipo 3, também chamado de varicela zoster. Na prima infecção, ou seja, o primeiro contato da pessoa com o vírus, ele pode causar catapora, que é uma doença comum na infância. Depois de um período de latência, pode vir a se manifestar como herpes zoster, cobreiro, no adulto, quando a imunidade sofre algum abalo. Esse vírus fica escondido em glândulos nervosos e, quando se reativa, progride pelo nervo e atinge a região cutânea. As lesões do herpes zoster se rompem e formam crostas com posterior cicatrização, independente do uso do antiviral. Entretanto, o medicamento é importante e deve ser administrado o quanto antes para diminuir o risco de neuralgia pós-herpética, que é a persistência da dor por meses e até anos após o quadro.